E como é que as mudanças climáticas afetarão a agricultura e a segurança alimentar aqui no arquipélago? Bom, não é só no arquipélago, a nível global, mas no nosso caso, em particular, se verificarmos as precipitações anuais nos últimos 30 ou 50 anos, teve o aumento no ciclo de secas. Ou seja, temos anos secos com mais frequência. Se não há chuva, não há agricultura, não há produção alimentar. Mas temos outro fenómeno que é das chuvas torrenciais, chuvas com grande violência, o que aumenta a erosão. Portanto, não havendo precipitação suficiente, não havendo produção agrícola, automaticamente a segurança alimentar estará em causa. Portanto, é um fenómeno que não está ao nosso controle. Portanto, porque não podemos controlar como vai alterar os ciclos de precipitação nos anos secos. Para melhorar a produção alimentar, temos que fazer a melhor gestão da água. A água, o solo, criar condições, como eu disse um bocadinho, não danificar o solo, criar condições para melhorar o pouco que temos e aumentar a nossa produção. Talvez o uso mais eficiente da água. Produzir água para rega, reutilizar a água, a água urbana, dos esgotos, para aumentar a nossa rega. Ou seja, temos de ter uma estratégia coordenada e muito sustentável, digamos, coordenada em sistema, para aumentar a nossa produção, compensar o que não produzimos. Porque dificilmente teremos um domínio sobre o ciclo de mudanças climáticas. Porque a Terra é um planeta vivo. As coisas evoluem no tempo. O clima altera. Porque já o surgimento dos seres vivos alteraram o planeta. Nesse momento, a atividade humana, a indústria, a presença humana e a atividade da indústria também está a alterar o clima. Altera o clima é uma dimensão que ainda nós podemos, porque aquilo que é produzido pelo homem, podemos mudar hábitos, posturas, comportamentos, pelo menos não dar o contributo humano para uma evolução negativa do clima. É onde o homem pode fazer. Mas não estou a desculpar Cabo Verde. Cabo Verde é pequeno. Portanto, o nosso contributo nessa desgraça é mínimo. Mas, pelo menos internamente, no caso da sustentabilidade alimentar, podemos fazer mais coisas. Afeta a agricultura, a segurança alimentar, mas também afeta a indústria do turismo, como a Cesária tinha referido. De que forma? Com certeza. Portanto, o turismo constitui, juntamente com a agricultura, um dos principais setores de desenvolvimento, no caso concreto de Cabo Verde, e não só. A nível do turismo, portanto, sendo Cabo Verde ilhas, fazendo parte, portanto, de sistemas insulares, de uma forma geral, Cabo Verde, também outros países como Seychelles, Maurícias, algumas mais ilhas, portanto, a nível do Pacífico, como foi dito aqui anteriormente, constituem, portanto, dos países que mais sofrem, apesar de não contribuírem para a emissão dos gases com efeito de estufa, são, portanto, dos países que mais sofrem em termos dos impactos nefastos das mudanças climáticas. Desde logo, portanto, asseguro aqui os impactos negativos a nível das zonas costeiras. Das zonas costeiras, tendo em conta com a projeção do IPCC até o final do século, em que, portanto, haverá o aumento da subida do nível do mar. E sendo ilhas, portanto, com o aumento, e como disse também há bocado, os sistemas insulares, de acordo com o IPCC, são considerados, portanto, zonas costeiras na sua maioria, com exceção de alguns picos em termos de elevação acima do nível médio do mar. Com a subida, portanto, do nível médio do mar projetado pelo IPCC até 2100, iremos ter, portanto, consequências gravosas relativamente a esses sistemas insulares. Porquê? Porque a maioria da concentração humana, portanto, estão situados em infraestruturas de desenvolvimento, no caso de portos, e não só, a nível das zonas costeiras, portanto, perto do mar. E com a elevação do nível do mar, provocam destruição das zonas costeiras, destruição
das barreiras naturais que funcionam como que amortecedor em termos do efeito galgador das ondas, portanto, do hidrodinamismo a nível das ondas, a nível das costas. Temos o efeito também de galgamento, ou seja, a passagem da água do mar para dentro, neste caso, das cidades. E no nosso caso, em particular, o caso de Cabo Verde, em que o nosso turismo é ele maioritariamente baseado no turismo de sol e praia, portanto, a nível das consequências, principalmente das ilhas mais turísticas, neste caso, Sal e Boa Vista, que são ilhas rasas, as consequências, portanto, serão nefastas, seguramente. Caso nós, não só Cabo Verde, mas de uma forma geral, continuamos a não fazer no sentido de minimizar os impactos, em termos da redução dos gases com efeito de estufa. Daí que realmente, principalmente, como já foi referido aqui, os impactos é global. Há uma necessidade de intervenção de todos. Portanto, todos juntos tentar, portanto, estar unidos nesta luta. Mas a nível das ilhas, o efeito amplifica ainda mais, é muito mais amplo, dada a sua dimensão, dadas as suas características naturais, etc, etc. Senhor José Maria Semedo, a região Fogo e Brava tem estado constantemente a ser afetado com abalos sísmicos. Isso se enquadra também tudo na questão das alterações climáticas. Há dias registrou-se com alguma intensidade na região Fogo e Brava, e o edil da Brava disse que teve origem no mar. Isso pode se relacionar com as alterações climáticas? Não. Neste caso estamos a falar de um outro fenómeno. Cá são ilhas vulcânicas. Há bocadinho falámos da Macaronésia. São ilhas vulcânicas. As ilhas vulcânicas são vivas, são cheias de vulcanismo. No nosso caso concreto do arquipélago Cabo Verde, se nós verificarmos as ilhas orientais, Sal, Boa Vista, Maio, em parte Santiago, as ilhas que estão na parte oriental do arquipélago, são as ilhas mais antigas. Portanto, são relativamente mais estáveis e têm menos sismos. Aqui ninguém escapa dos sismos. Neste caso, o outro lado, Fogo e Brava, e as subilhas que estão a poente, e da mesma forma São Vicente, Santo Antão, e as subsilhas que estão a oeste de Santo Antão, são zonas estáveis, onde o vulcanismo é mais ativo. Que não há erupções vulcânicas, pelo menos nos últimos 500 anos, pós-chegar portuguesa, só há erupção na Ilha do Fogo. Mas temos aparelhos vulcânicos muito bem conservados, caso Monteviana, São Vicente, Topo da Croa, em Santo Antão, e no caso do Vulcão do Fogo, o Termo está lá, e a Brava também. Essas ilhas extremas, sobretudo o Fogo Bravo, então tem marcado a sua presença como o vulcanismo faz parte das ilhas. Nós temos de habituar-nos a esses abalos sísmicos e quando atinge o limite crítico pode haver erupção. Portanto, são fenómenos naturais que estão ligados ao vulcanismo e ao funcionamento da geologia do arquipélago. Portanto, fazem parte da nossa geologia. Bom, mas o aquecimento global... Não. O aquecimento global não tem nada a ver com isso. Esse é outro fenómeno. Cesária, gostaria de fazer alguma consideração em torno desta questão? Relativamente a esta questão, bem, o professor já mencionou realmente os pontos focais. Sobre relacionar isto com as mudanças climáticas, eu penso que, claro, é precipitado. Uma vez que o vulcanismo é algo, como ele referiu muito bem, é natural. Pode ser um dos fatores que também contribuem para o aumento da emissão de CO2, porque com a ação
com a erupção vulcânica, não é? Temos gases a serem expelidos para a atmosfera, juntamente com as ações, portanto, das atividades humanas. Mas, neste caso, tinha que ter dados científicos para poder afirmar e, entretanto, concordo com a afirmação proferida aqui pelo professor. Sim. Bom, efetivamente, um vulcão emite dióxido de carbono. Uma erupção vulcânica é um dos elementos que contribuem para a emissão de dióxido de carbono a nível global da Terra. Mas acho que a questão da mudança climática está em debate ao nível internacional, tiveram mais com a mudança climática induzida pela atividade humana. Porque o clima terra não é fixo. Se analisarmos o clima terra em 5 mil milhões de anos, teve momentos quentes, frios, secos, úmidos. No quadro humano, o quadro sociopolítico, nos próximos 100 anos, aqui é que, de facto, a mudança climática é analisada no contexto da atividade humana, emissão de dióxido de carbono, metano e outros gases que absorvem a radiação infravermelha e provoca o aquecimento global. É nesse contexto.